Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter operado em minha vida. Não são palavras minhas, mas sim a glória de Deus manifestada em meio à dor, ao desespero e à fé que nunca deixou de clamar por misericórdia. Que este relato fortaleça a fé de cada um que ler, para que saibam que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que Ele ouve o clamor dos seus filhos quando buscam a sua face com sinceridade de coração. Tudo começou numa tarde de quarta-feira, dia 12 de maio deste ano. Eu havia saído do trabalho mais cedo porque não me sentia bem. Desde a manhã, uma dor aguda no lado direito do peito me incomodava, como se algo estivesse perfurando por dentro. A princípios, pensei que fosse apenas uma dor muscular, talvez por ter carregado peso no dia anterior. Mas à medida que as horas passavam, a dor só aumentava. Respirava com dificuldade, como se o ar não enchesse direito os pulmões. Cada inspiração era uma facada, e o suor frio começava a descer pela minha testa. Cheguei em casa e me deitei, esperando que passasse. Minha mãe, ao me ver naquela situação, logo percebeu que não era nada normal. Ela colocou a mão na minha testa e perguntou: "Filho, você está com febre? Seu rosto está pálido, e você está suando muito." Eu apenas balancei a cabeça, sem forças para responder. A dor era tão intensa que mal conseguia falar. Ela então ligou para meu pai, que trabalhava perto de casa, e pediu que ele voltasse urgente. Enquanto esperávamos, minha mãe orou em voz alta pedindo a Deus que me desse alívio e que nos mostrasse o que fazer. Quando meu pai chegou, viu meu estado e, sem perder tempo, decidiu me levar ao pronto-socorro. No caminho, a dor piorou. Era como se alguém estivesse esmagando meu peito por dentro. Eu gemia seguir ao banco do carro com as mãos, tentando encontrar uma posição que aliviasse aquele sofrimento. Meu pai, ao meu lado, segurou minha mão e disse: "Filho, vamos orar. Deus está no controle." E ali, naquele carro, em meio à dor, clamei a Deus como nunca havia clamado antes. Pedi que Ele me livrasse daquele sofrimento, que me desse forças para suportar, e que, acima de tudo, a sua vontade fosse feita. Chegamos ao hospital, e os médicos me atenderam rapidamente. Após alguns exames, o diagnóstico veio como um balde de água fria: pneumotórax espontâneo. O médico explicou que uma parte do meu pulmão direito havia furado, e o ar estava vazando para a cavidade torácica, pressionando o pulmão e impedindo que ele se expandisse direito. Era por isso que eu não conseguia respirar direito. Ele disse que era um caso grave, que eu precisaria ser internado imediatamente e que, dependendo da evolução, poderia ser necessária uma cirurgia para drenar o ar acumulado. Aqueles minutos foram dos mais difíceis da minha vida. Ouvi as palavras do médico, mas meu coração só clamava a Deus. Minha mãe, ao meu lado, chorava e meu pai, com os olhos cheios de lágrimas, apenas dizia: "Deus é fiel, filho. Ele não vai nos abandonar." Eu fechei os olhos e, em meio às lágrimas, orei: "Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho forças para passar por isso sozinho. Se for da tua vontade, me cura agora mesmo. Mas se eu tiver que passar por esta prova, dá-me forças para glorificar o teu nome." Fui levado para um quarto, onde colocaram uma sonda no meu peito para drenar o ar. A dor da inserção da sonda foi quase insuportável. Senti como se estivessem me rasgando por dentro. Os enfermeiros tentavam me acalmar, mas eu só conseguia pensar em Deus. Em meio àqueles momentos de agonia, lembrei-me das palavras que ouvi tantas vezes nas reuniões: "Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." E foi o que fiz. Entreguei tudo nas mãos dele, mesmo sem entender por que aquilo estava acontecendo. Os dias seguintes foram de muita dor e incerteza. O médico disse que eu teria que ficar internado até que o pulmão se recuperasse por completo, e que, se não melhorasse, teria que fazer uma cirurgia para fechar o furo. Minha família não saía do meu lado. Minha mãe passava as noites ao meu lado orando e lendo a palavra. Meu pai vinha todos os dias depois do trabalho, e juntos orávamos, pedindo a Deus por um milagre. Mas mesmo com as orações, a melhora não vinha. Os exames mostravam que o pulmão ainda não havia se expandido completamente, e a dor persistia. Comecei a me questionar: será que Deus não está ouvindo minhas orações? Será que eu fiz algo errado para merecer isso? Esses pensamentos me atormentavam, e o desânimo começou a tomar conta de mim. Até que numa tarde, enquanto minha mãe lia um salmo para mim, uma paz inexplicável encheu meu coração. Não era uma paz por causa das circunstâncias, mas uma paz que só vem de Deus. Eu senti que, independentemente do que acontecesse, Ele estava comigo. Foi então que resolvi pedir aos irmãos da congregação que orassem por mim. Minha família avisou o irmão que preside a nossa igreja, e ele prontamente convocou os irmãos para uma reunião de oração em minha casa.
No sábado seguinte, apesar de ainda estar fraco, consegui ir à reunião. Não tinha forças para ficar muito tempo, mas queria estar ali, no meio dos irmãos, buscando a Deus. Quando cheguei à igreja, muitos irmãos vieram me abraçar, me encorajando com palavras de fé. O irmão que preside fez uma oração especial por mim, pedindo a Deus que, se fosse da sua vontade, me curasse naquele mesmo momento. Outros irmãos também oraram, e eu senti o poder de Deus naquele lugar. Não era uma emoção passageira, mas uma certeza de que Deus estava agindo. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam os hinos, eu fechei os olhos e clamei a Deus mais uma vez. Pedi que Ele me mostrasse a sua vontade, que me desse um sinal de que estava ouvindo minhas orações. E foi então que, no meio da reunião, enquanto o irmão lia a palavra, senti algo estranho no meu peito. Não era dor, mas uma espécie de alívio, como se algo estivesse se movendo dentro de mim. Respirei fundo, e pela primeira vez em dias, senti o ar encher meus pulmões sem dor. Fiquei surpreso, mas não disse nada a ninguém. Só observei. A cada respiração, a dor ia diminuindo, até que, ao final da reunião, eu já conseguia respirar normalmente. Meu coração batia forte, não de medo, mas de gratidão. Quando cheguei em casa, contei aos meus pais o que havia acontecido. Eles, incrédulos, pediram que eu respirasse fundo várias vezes. E, para nossa surpresa, não havia mais dor nem falta de ar. No dia seguinte, domingo, fui ao hospital fazer novos exames. O médico, ao ver os resultados, ficou espantado. O pulmão estava completamente expandido, sem nenhum vestígio do pneumotórax. Ele olhou para mim e disse: "Isso não é normal. Em casos como o seu, a recuperação leva semanas, às vezes meses. Não há explicação médica para isso." Eu apenas sorri e respondi: "Doutor, Deus é quem opera os milagres." Quando contei aos irmãos da igreja o que Deus havia feito, todos glorificaram ao Senhor. Muitos choraram de alegria, outros louvaram a Deus em voz alta. Foi um momento de grande bênção, onde todos puderam ver que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Hoje, olhando para trás, vejo como Deus foi fiel em todo o tempo. Mesmo nos momentos de dor e incerteza, Ele nunca me abandonou. Aprendi que às vezes Deus permite que passemos por provas não porque nos abandonou, mas para que possamos crescer na fé e depender ainda mais dele. Aprendi que a oração dos justos pode muito em seus efeitos, e que quando nos unimos em fé, Deus age de maneira poderosa. Quero agradecer a Deus por este milagre. Agradecer aos irmãos que oraram por mim, que me encorajaram e não me deixaram desanimar. Agradecer à minha família, que esteve ao meu lado em todos os momentos, me sustentando com suas orações e seu amor. E acima de tudo, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que ouviu meu clamor e me livrou desta enfermidade. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de cada um que ler. Que saibam que Deus é real, que Ele ouve nossas orações e que no seu tempo Ele responde. Não importa quão grande seja a nossa luta, quão profunda seja a nossa dor, Deus está no controle. Ele é o nosso médico, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. No dia seguinte ao milagre, acordei com uma paz que não posso explicar. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse me envolvendo, confirmando que aquilo não havia sido um sonho, mas uma obra real do Senhor. Levantei-me da cama sem nenhuma dor, sem aquele peso no peito que me acompanhava havia semanas. Respirei fundo, e o ar entrou livremente nos meus pulmões, como se nunca tivessem estado doentes. Foi então que caí de joelhos ao lado da cama e comecei a chorar não de tristeza, mas de gratidão. Senhor, como posso te agradecer por tudo que fizeste por mim? Murmurei entre lágrimas. Não eram palavras bonitas, eram as que saíam do fundo da minha alma, porque só Ele sabia o quanto eu havia temido, o quanto havia clamado por misericórdia. Naquela manhã, antes mesmo de sair para o trabalho, abri a Bíblia e ela caiu em Salmos 30, onde está escrito: "Chorei a ti, ó Senhor, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue, quando desço à cova? Louvar-te-á, pois, o pó? Anunciará a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, sê tu o meu auxílio. Converteste o meu pranto em dança, a minha veste de luto em alegria." Aqueles versos foram como um bálsamo para o meu coração. Não era coincidência, era Deus falando diretamente comigo, confirmando que Ele havia me ouvido e me respondido. Quando cheguei à igreja naquela noite para a reunião, muitos irmãos já me esperavam com rostos iluminados. Alguns vieram me abraçar, outros apenas me olhavam com lágrimas nos olhos, como se ainda não acreditassem no que haviam ouvido. Um irmão mais velho, que sempre foi um homem de poucas palavras, se aproximou e segurou minhas mãos com firmeza. "Filho, quando soubemos da tua prova, muitos de nós jejuamos e oramos dia e noite.
Não foi só a tua fé que te salvou, foi a fé de toda a igreja intercedendo por ti. Deus honra quando seu povo se une em oração. Aquelas palavras me marcaram profundamente. Entendi que o milagre não era só meu, era de todos que haviam se humilhado diante de Deus por minha causa. Durante o culto, quando o irmão que presidia pediu que dessem testemunhos, levantei a mão com o coração acelerado. Não era vergonha, mas uma mistura de emoção e reverência por tudo que Deus havia feito. Quando comecei a falar, a voz tremia, mas as palavras saíam com uma força que não era minha. Contei como o médico havia me dado poucas esperanças, como a dor era insuportável, como em certas noites eu chorava sozinho no meu quarto, pedindo a Deus que não me deixasse. Mas também contei como, em meio àquela angústia, senti uma paz que só pode vir dele, uma certeza de que não importa o que acontecesse, eu estava em suas mãos. Enquanto eu falava, vi muitas irmãs com os lenços nos olhos, enxugando lágrimas. Um casal de idosos que já havia perdido um filho por doença, veio até mim depois e disse: ouvir o teu testemunho nos deu forças para continuar confiando em Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Aquilo me fez perceber que às vezes, Deus nos cura não só para o nosso bem, mas para que outros possam ser fortalecidos através da nossa história. Nos dias que se seguiram, comecei a notar pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O ar da manhã, o canto dos pássaros, o sorriso dos irmãos na igreja, tudo parecia mais vivo, como se Deus estivesse me mostrando que a vida é um dom precioso e que cada dia é uma nova oportunidade para servi-lo. Uma irmã me disse certa vez: Deus não nos tira das provas para nos poupar do sofrimento, mas nos sustenta nelas para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Aquela frase ecoou em meu coração. Entendi que a minha cura não era só física, era espiritual. Deus havia me refinado, havia me ensinado a depender dele de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Uma noite, enquanto orava, lembrei-me de como, nos momentos mais difíceis, eu repetia o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Naquela época, eram palavras de fé misturadas com medo. Mas agora, depois de ver a mão de Deus agindo tão claramente, aquelas palavras tinham um novo significado. Não eram mais apenas uma promessa, eram uma realidade vivida. Deus não só esteve comigo no vale, como me tirou de lá com sua própria mão. Um detalhe que nunca esquecerei foi o olhar do médico quando voltei para a consulta de acompanhamento. Ele me examinou, olhou as radiografias, e depois ficou em silêncio por alguns segundos. Então, com um tom de voz diferente, quase hesitante, ele disse: não consigo explicar o que aconteceu. Médica e cientificamente, isso não deveria ter ocorrido tão rápido. Mas, se foi a sua fé que fez isso, então continue acreditando. Não respondi nada, apenas sorri e agradeci a Deus em meu coração. Não era hora de discutir, era hora de glorificar aquele que faz o impossível. Depois desse acontecimento, minha vida na igreja mudou. Não que eu não fosse dedicado antes, mas agora havia um fogo novo em mim. Comecei a participar mais das reuniões de oração, a visitar irmãos doentes, a compartilhar a palavra com aqueles que estavam passando por provas. Não era por obrigação, era por gratidão. Como poderia ficar quieto depois de tudo que Deus havia feito por mim? Uma irmã certa vez me disse: quando Deus nos tira de uma prova, Ele nos dá uma missão, contar aos outros o que Ele fez, para que eles também possam crer. E foi isso que passei a fazer. Houve um domingo em que um jovem, que estava passando por uma doença semelhante à minha, veio até mim após o culto. Ele estava com medo, com dúvidas, e me pediu que orasse por ele. Naquele momento não pensei em mim, pensei no Deus que me curou. Coloquei as mãos sobre a cabeça daquele irmão e orei com a mesma fé que os irmãos haviam orado por mim. Não sei se ele foi curado no mesmo instante, mas sei que naquela hora, ele sentiu a presença de Deus de uma maneira especial. Depois ele me agradeceu e disse: agora eu tenho esperança. Aquilo me fez lembrar de que, às vezes, Deus nos cura para que possamos ser instrumentos de esperança para outros. Com o tempo aprendi que os milagres não são só coisas grandiosas como uma cura instantânea. Milagre é acordar todas as manhãs com saúde, é ter alimento na mesa, é ter irmãos que oram por nós, é sentir a paz de Deus mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Uma vez, um irmão mais experiente me disse: o maior milagre não é Deus mudar as nossas circunstâncias, mas Ele mudar o nosso coração em meio às circunstâncias. Aquilo ficou marcado em mim. Percebi que mesmo que a minha cura física fosse um grande milagre, o maior de todos havia sido Deus me ensinar a confiar nele de todo o coração. Hoje, quando vejo alguém passando por uma prova, não ofereço respostas prontas ou palavras vazias. Apenas digo: vamos orar juntos. Porque aprendi que às vezes não temos explicações, mas temos um Deus que ouve.
Não temos todas as respostas, mas temos aquele que é a resposta. E isso é suficiente. Uma coisa que Deus tem me ensinado é que a gratidão não pode ser algo passageiro. Não adianta agradecer só no dia do milagre e depois esquecer. Todos os dias, antes de dormir, agradeço a Deus pela vida, pela saúde, pela família, pelos irmãos na fé. Às vezes, são orações curtas, outras vezes, são momentos longos de adoração. Mas sei que Deus se agrada quando reconhecemos que tudo vem dele. Também aprendi que as provas não acabam depois de um milagre. A vida ainda tem seus desafios, suas dores, suas incertezas. Mas agora, quando elas vêm, não tenho mais o mesmo medo. Porque sei que o Deus que me curou do pneumotórax é o mesmo Deus que está comigo em todas as coisas. Uma passagem que tem me fortalecido é Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Não são apenas palavras, são promessas vivas para quem confia no Senhor. Às vezes, quando estou sozinho, lembro daquele dia na reunião, quando senti a mão de Deus me tocando. Não foi algo visível, mas foi real. E penso, se Deus fez isso por mim, que sou apenas um pecador salvo pela graça, imagine o que Ele pode fazer por qualquer um que o buscar de todo o coração. Isso me enche de uma alegria que não posso explicar. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus é bom e fiel. Quero terminar este testemunho dizendo que se você está passando por uma prova hoje, não desanime. Deus vê as suas lágrimas, ouve os seus clamores e conhece o seu coração. Talvez a resposta não venha da maneira ou no tempo que você espera, mas ela virá. E enquanto espera, confie. Ore. Busque a Deus com sinceridade. Ele não falha. Que este relato não seja apenas uma história, mas um convite para que todos nós possamos confiar mais em Deus, amar mais aos irmãos e viver cada dia como uma oportunidade de glorificar aquele que faz todas as coisas. Porque no final não são os milagres que nos salvam, mas aquele que os opera. E ele é digno de toda a nossa fé, toda a nossa adoração e todo o nosso amor. A ele, nosso Deus, seja dada toda a glória, agora e para sempre. Amém.